Pensa comigo na seguinte situação. Um casal decide se separar. Cada um vai viver a própria vida, muda de endereço, cria uma rotina totalmente nova, mas o divórcio no papel mesmo, sabe? Aquele fica pra depois. É exatamente aí, nesse depois a gente vê isso, que uma armadilha gigantesca e super perigosa se fecha. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise e hoje a gente vai explorar o que esse material nos mostra sobre um problema jurídico e financeiro muito mais comum do que se imagina. Imagina só a cena. Chega uma cobrança totalmente inesperada pelo correio ou aquele e-mail assustador de uma dívida que foi feita bem depois que a relação já tinha acabado. É aquele momento em que o sangue simplesmente gela. E a primeira coisa que vem à cabeça é: espera aí, isso vai sobrar para mim? Pois é, a gente vai desvendar essa teia complexa de hoje e entender por que empurrar a burocracia com a barriga pode virar um pesadelo financeiro real. Bom, vamos organizar como a gente vai cobrir isso. Ponto 1. Armadilha das dívidas. 2. Separação versus divórcio. 3. Avaliando o propósito da dívida. 4. Regimes de bens. 5. Provando a separação. E, por fim, o 6. Protegendo o futuro. Começando direto pelo ponto 1, a armadilha das dívidas pós-separação. Na prática, separar fisicamente é rápido, né? Basta um pegar as coisas e cruzar a porta. O problema é que silenciosamente os laços legais continuam lá. E quando o papel ainda diz que existe um casamento, surge uma bagunça absurda de responsabilidades. A gente está falando do mundo real mesmo. Contas de luz e água, financiamento de carro, aquele cartão de crédito estourado, empréstimos no banco, compras parceladas e até o aluguel. A convivência acabou, claro, mas para o banco ou para a loja, o que vale é o contrato. É assim que a cobrança acaba batendo na porta de quem jurava que não tinha mais nada a ver com a história. Indo para a parte 2, a diferença entre a separação de fato e o divórcio formal. É quase como viver em dois universos paralelos. De um lado, você tem a chamada separação de fato, que é a vida real. Vocês moram separados, pagam contas separados, vivem vidas independentes. Mas do outro lado, a realidade jurídica é super dura. No papel, o casamento ainda existe, firme e forte. O pulo do gato aqui, que nosso material destaca, é que, embora você não seja automaticamente responsável por tudo, a lei presume que o vínculo existe. Ou seja, até que se prove o contrário, a dor de cabeça para se defender é toda sua. Certo. Tópico 3. Avaliando o propósito da dívida. Para entender como a justiça olha para isso e decide quem paga a conta, vamos usar um caso prático. Imagina o João e a Mariana. Eles já estão separados fisicamente faz um ano. O João saiu de casa, tocou a vida dele. Só que meses depois, ele vai lá no banco e faz um empréstimo altíssimo para investir na própria empresa dele. Lembrando, o divórcio nunca foi assinado. Bom, o que salva a Mariana nesse caso é um princípio legal chamado benefício pessoal. Como essa dívida foi feita só para a vida e para os negócios do João, depois que eles já estavam separados de fato, a Mariana não deveria entrar nessa roda. A dívida fica isolada com ele. Só porque o casamento ainda existe no papel, não significa que essa dívida específica pule automaticamente para o nome dela. Agora, o que é realmente interessante é como o cenário vira de cabeça para baixo em outra situação. Pega o Carlos e a Fernanda. Eles estão separados, a relação acabou, mas a grana apertou e eles continuam dividindo o mesmo teto. Aí o Carlos faz um empréstimo para consertar o telhado dessa casa e pagar umas despesas rotineiras dos filhos. Aqui a conversa é totalmente diferente. Isso entra no que se chama de benefício familiar. Mesmo que eles não se considerem mais um casal, o dinheiro que ele pegou emprestado trouxe um benefício direto para a rotina da casa ou para os filhos. Numa situação assim, a justiça entende que a responsabilidade pode sim ser dividida. É uma linha super tênue e uma dor de cabeça jurídica enorme. Mas olha, tem uma linha vermelha onde toda essa questão de intenção não importa nem um pouco. A armadilha das contas conjuntas. Se você é avalista de um empréstimo, se o cartão de crédito está no nome dos dois ou a conta bancária conjunta, a tinta no contrato fala mais alto que qualquer separação. Assinou? A responsabilidade é dos dois e ponto final. Não adianta nada virar para o gerente do banco e falar: mas a gente não está mais junto. Para eles, o contrato é a única regra do jogo. Vamos para o 4. O papel dos regimes de bens. Tudo volta porque foi combinado lá no começo, no dia do casamento. Na comunhão parcial, que é o basicão aqui no Brasil, o risco depende demais de para que o dinheiro foi usado, como a gente acabou de ver. Agora, na comunhão universal, o sinal de alerta é máximo. Como é tudo muito misturado, descobriu que é de quem vira um labirinto jurídico sem fim. Já na separação de bens, as coisas são muito mais simples de defender, porque a independência financeira já era a regra desde o dia 1. Mas atenção,
Nenhum regime no mundo te salva se vocês continuarem misturando as contas. Tópico 5. Como provar de fato essa separação. Sabe aquele papo de que o tempo resolve tudo? No direito não é bem assim. Tem um erro fatal que o nosso material de base pontua muito bem. Achar que estar separado há anos é um escudo mágico contra dívidas. Não é. A separação não é só um acordo de boca. Ela é um fato no mundo real que precisa ser provado com coisas reais. Então, o ponto crucial absoluto aqui é juntar a papelada. Se vocês separaram a vida financeira, tem que mostrar isso. Como? Contratos de aluguel em lugares diferentes, contas bancárias que não se cruzam nunca, recibos no nome de um só, até prints de mensagens ajudam muito a cravar a data exata em que tudo terminou. Num tribunal, ou para convencer um credor, não adianta chorar as pitangas. A sua defesa é construída em cima de documento, e não de emoção. E, finalmente, o tópico 6. Protegendo o futuro financeiro. O que acontece se a gente simplesmente deixar isso para lá? Bom, ignorar que vocês ainda são casados no papel é como brincar de roleta russa com o seu dinheiro. A gente está falando do seu nome indo parar no vermelho de uma hora para outra. De processos que podem literalmente bloquear o saldo da sua conta bancária. Imagina você tentando comprar uma casa nova e o financiamento é negado porque o sistema puxa uma dívida do seu ex? E no longo prazo, se alguém faltar, isso vira um caos absoluto para a herança, afetando até quem nem era nascido na época da relação. E olha, essa é uma das partes mais importantes que esta análise de hoje destaca. Muito cuidado com o desespero. Tem muita gente que recebe uma ligação de cobrança super agressiva e, por medo ou culpa, simplesmente vai lá e assume a dívida do ex-parceiro. Fecha um acordo, assina uma confissão. Gente, nunca façam isso sem falar com um advogado. Você pode acabar validando e se prendendo a uma dívida que, na verdade, você nem precisaria pagar se a situação fosse analisada do jeito certo. Para sair desse limbo, não tem mágica. São passos bem claros. Primeiro, organize toda aquela documentação que a gente falou, monte a linha do tempo. Segundo, não assina absolutamente nada sem orientação jurídica especializada. E terceiro, encare o problema de frente. Formalize esse divórcio e a partilha de bens para cortar esses laços financeiros de uma vez por todas. Inclusive, o material que baseou a nossa análise de hoje tem um checklist educativo maravilhoso que eu vou deixar na descrição para ajudar vocês a se organizarem. E para fechar, eu deixo uma reflexão pesada para a gente pensar. Terminar uma relação já é exaustivo demais, é óbvio que ninguém quer sentar para ver papelada logo depois. Mas, olhando lá na frente, ver todo o seu suor e patrimônio comprometidos por causa de uma vida que nem é mais sua, custa um preço incalculável. Será que o atraso num simples processo burocrático vale colocar todo o seu futuro financeiro em risco? A sua proteção começa hoje, com informação e atitude. Valeu demais por acompanharem a nossa análise e continuem sempre buscando se informar. Até a próxima!